TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa Abrindo o Jogo. Hoje eu tenho a honra e a satisfação de bater um papo aqui com a coordenação do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, SEP. Luciano, Rose, Daniel, sejam bem-vindos ao programa Abrindo o Jogo. Olá, Fides, boa tarde, Rose, Daniel, aos demais companheiros do SEP que nos acompanham nesse momento, a todos os telespectadores da TVC, uma boa semana, boa tarde a todos. É isso aí, gente. Estamos mais uma vez aqui no programa do Fides, cedendo esse espaço, nosso agradecimento, tá? E estamos na luta. Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. Olá, quero agradecer ao Fides e à TVC também pelo convite e uma boa tarde a todos que nos assistem. Com certeza, satisfação é nossa abrir esse espaço para a educação, vocês legítimos representantes da classe, mais do que o direito de vir aqui e expor as lutas, as reivindicações e o momento que a educação vem vivendo, vamos dizer assim, nesse encaminhamento pós-pandemia ou no finalzinho da pandemia, porque a pandemia ainda está aí, né? Mas vamos encaminhando aqui para um sequenciamento, que já passou aquela fase da vacina, o retorno às aulas, e a gente quer saber, a gente fala aqui para 6 municípios, que até abrange a área de atuação do sindicato, o panorama da educação. E um dos principais assuntos que está em voga e que teve uma manifestação, teve um ato agora, deixar cada um falar em sequência, é a questão do dissídio. Eu queria perguntar para vocês, o que é o dissídio, como está o encaminhamento do dissídio e o que o sindicato tem a dizer? Bem, então, primeiro, o que é o dissídio, né? O dissídio ele não abrange só o reajuste anual. Muita gente acha que o dissídio é só isso, só o reajuste das perdas ou um aumento. Nós temos uma pauta para esse dissídio com 23 itens. Então, o reajuste é um desses itens, tá? Mas nós temos questões em relação a tempo de serviço, em relação à formação, vale-refeição, uma pauta bem extensa. São todos os direitos dos servidores públicos. Tudo que está represado, tudo que está acumulado, que o governo não concedeu nesses últimos anos. E o governo começou em dezembro e a gente já tinha uma pauta anterior, inclusive pautas que já eram antigas, inclusive do próprio governo que está hoje. A gente tem pautas que são históricas, né? Em relação às 30 horas, em relação ao vale-refeição, coisa que consta no Estatuto do Servidor e que nós nunca tivemos. Então, é por isso que nós estamos solicitando que seja efetuada a negociação. E a questão do percentual, o Luciano vai falar um pouquinho sobre isso agora, a nossa database é julho. Então, já passou, né? Já estamos aí chegando em setembro. Explica um pouquinho, Luciano, a questão da database e o quanto a gente está pedindo. Essa questão da database e percentual, Luciano. Esse percentual que a gente apresentou, né, a Prefeitura quanto à pauta, uma das pautas de dissídio, que é uma recomposição salarial, a gente vem trazendo um percentual de 20%, que é o acumulado de perda salarial desde 2020, quando foi o ano, na verdade foi 2019, o ano do nosso último reajuste. O último reajuste, então, aconteceu... Foi na database de 2019. Database de 2019. E de lá para cá nós não tivemos nenhum centavo de reajuste. Aí vale a pena só lembrar que os 6,2 que vieram, se eu não me engano, no mês de outubro... 2021, com o mês de outubro, que foi durante o governo interino, agora novamente, né, presidente da Câmara, Ingo Rames. Esses 6,2, na verdade, foi um dissídio, foi uma recomposição salarial dada pelo próprio prefeito Rubens Bom Tempo, que deixou em branco, um cheque em branco, para que a Câmara de Vereadores votasse se iria liberar ou não. E a partir do momento que isso não foi liberado em 2016, veio num acumulado, e aí o CEP conseguiu, através da Justiça,
que esse dissídio, essa recomposição fosse liberada. Isso aconteceu em outubro de 2021, mas datava lá de 2016, que inclusive nós não conseguimos ainda está judicializado, as perdas em relação a esse período, nós não conseguimos somente esse valor de 6,2, que era o dissídio, que era para ter sido dado lá em 2016, e nós conseguimos ganhar só em 2021. Então, o que a gente tem de acumulado e o que a gente apresentou para a Prefeitura foi a perda salarial, uma recomposição de 20%. Entendi. Eu queria que o Daniel falasse um pouquinho sobre os outros itens da nossa pauta, porque a população precisa saber que nós não estamos reivindicando nenhum tipo de aumento, né? Chega a ser curioso isso, né? Uma categoria ter que chegar ao ponto de não estar solicitando aumento. Só coisas que são ou direitos nossos do plano de cargos e salários que não estão sendo cumpridos, ou questões nacionais, né? A questão do reajuste é uma questão nacional. Todas as categorias têm direito a um reajuste anual. A nossa, até agora, não teve. Como a Rose muito bem colocou, né, nós estamos agora pleiteando um acumulado de dissídio referente aí desde 2019, mas o que o Luciano também colocou, que é os 6,2, que foi devido lá desde 2016 e agora foi incorporado. Porém, ainda falta esse acumulado, né, desse período que a gente passou e não conseguiu. Está na Justiça também, estamos aguardando o resultado. Mas a nossa pauta ela não é só percentual de dissídio, ela também é todos os direitos da categoria que estão, né, represados há muito tempo, né? Fala aqui questão do vale alimentação, há também a questão das secretárias que, infelizmente, até agora não saiu, né? Elas têm um curso técnico, têm formação para isso, e o salário é apenas de nível médio, isso é muito importante, tem que ser adicionado, né? A questão trabalhista tem que ser colocado na prática também. Tem a questão dos auxiliares de serviços gerais, que, embora não esteja na nossa pauta, também acho muito importante, porque hoje em dia é só uma gratificação, isso tem que ser, de fato, incorporado. Então, são muitas questões que devem ser ainda incorporadas além do dissídio propriamente dito. O mais importante, né, Daniel, é, de fato, sentar com a categoria, com os representantes da categoria e pontuar. E fazer um planejamento a curto, médio e longo prazo, porque na iniciativa pública, na privada muito menos, não tem como trabalhar sem um planejamento. E esse planejamento tem que ser seguido. Não adianta ficar só na palavra, na promessa. A gente vem agora, período eleitoral de promessa, isso está muito além. Vocês são representam servidores estatutários, concursados, que passaram em concurso público. A gente não está falando aqui dessa questão da terceirizada também, que é outra polêmica, é outro assunto que veio à tona, né, algumas divergências e alguns direitos que não estavam sendo respeitados. Nós estamos falando de servidores concursados que merecem o respeito. E nós que temos, sobremaneira a mim, um pouquinho só, perto de vocês, de experiência na educação, nesses 5 anos que eu passei lá, pude passar pela secretaria e ver, se não valorizar o servidor, não tem como ter uma educação de qualidade. Estou errado, Rose? Não, é isso. E valorização inclui todas essas questões, todas as condições de trabalho, né? Quando você fala na terceirizada, uma grande mágoa que o servidor tem hoje é que a terceirizada, inclusive, oferece o vale-refeição. Ué? Né? Então é uma contradição. A prefeitura paga uma firma terceirizada para exercer funções dentro das escolas, esses profissionais com todo o direito, muito justo que eles recebam. São trabalhadores. Nenhuma crítica a isso. Exatamente. Nós queremos que eles recebam vale transporte, vale refeição, tenham uma jornada menor, tenham boas condições de trabalho. Só o absurdo é que os profissionais da prefeitura, concursados não têm esses direitos. Então, é um absurdo, é um direito estatutário, não é invenção do CEP, não tiramos da cartola, está lá no Estatuto do Servidor. Não só a educação, todos os servidores da prefeitura têm direito a vale-refeição ou auxílio alimentação, seja lá o nome que for dado. Mas isso é um direito estatutário que está colocado lá. E é isso que a gente está cobrando do prefeito. E não estamos cobrando só desse prefeito, não. Nós sempre cobramos os direitos de todos os prefeitos. Para nós, tanto faz quem está sentando lá. Isso é importante que a população saiba. Para nós, tanto faz quem é o prefeito. A questão são os direitos dos servidores que têm que ser respeitados. Porque senão o plano de cargos vai perdendo a sua função, né? O desrespeito ao plano faz com que a nossa carreira fique prejudicada. E isso que nos diferencia do funcionário terceirizado. Nós temos uma carreira, mas a carreira precisa ser respeitada.
Então essa questão da impessoalidade foi pontuada aqui, ele é muito importante, independente de quem seja o chefe do executivo, os direitos, por lei, devem ser cumpridos. Não é Eu isso? acho que é importantíssimo ressaltar que o PCCS, nosso plano de carreiras, cargos e salários, ele não é um plano de governo, é um plano municipal. E aí, por isso, né, não há a pessoalidade na questão. Então, todos isso que a gente elencou até agora fazem parte do nosso plano de carreiras, cargos e salários, que é muito importante e deve ser cumprido. Essa questão, Luciano, eu pergunto sobre o dissídio. Foi aberta alguma negociação? Foi aberto algum diálogo? Como é que está isso? Houve uma tentativa, né, inicial, só que eu lembro, e a gente tem que colocar isso, né, de forma muito clara, que esse diálogo inicial, ele foi através de um ato, né, que mais uma vez o CEP chamou a categoria, chamou o governo para conversar, chamou o governo para dialogar, não houve esse diálogo, fomos mais uma vez para a frente da prefeitura e a partir deste momento houve uma iniciativa de diálogo, mas uma iniciativa de diálogo para ouvir sem trazer as respostas devidas para a categoria. Nos ouvir e somente receber a pauta com todas as reivindicações relacionadas ao dissídio é fácil. Agora, o que tem que ser feito de forma objetiva e pragmática é trazer, de fato, uma contraproposta, para que a gente possa levar essa contraproposta para a categoria e aí, então, não só iniciar, mas, de fato, de maneira objetiva, estabelecer um diálogo e se dar solução, dar uma solução para essa questão. As pessoas estão esperando por essa resposta e elas têm um direito. A gente está falando, como você mesmo mencionou, a gente está falando do momento pós-pandemia. Né? A pandemia está no seu final, mas nós temos todas as consequências relacionadas ao período de pandemia. Exatamente. A gente sabe muito bem, eu repito, volto a dizer, a educação sempre foi um grande funil. Todas as mazelas sociais, elas se afunilam e eclodem dentro de uma unidade escolar. E aqui nós somos muitas unidades escolares e atendemos a todos os cantos dessa cidade. Então, tudo está eclodindo dentro da escola. E aí, quando a gente pensa no momento pós-pandemia e todas as suas dificuldades, a gente pensa num 15 de fevereiro, num 20 de março, e tudo isso trazendo consequências para dentro da escola, e a gente não tem a valorização devida que precisa ser dada ao profissional de educação, no mínimo que o governo precisa fazer é trazer essa contraproposta para que a gente possa dar o mínimo de tranquilidade para que os profissionais possam trabalhar nas unidades escolares. Não, isso é verdade. Me recordo bem das primeiras lições que eu tive estudando Direito, que uma das primeiras instituições após a família é a escola. Ali o professor, o profissional de educação, seja ele qual for a modalidade que estiver exercendo, o vínculo afetivo, social que se cria com as crianças, que são o nosso futuro, são as futuras gerações, e também com as famílias, porque tem um convívio com os pais, tem convívio, né, com os avós, com os responsáveis, ele é muito grande. Então, vamos dizer que, sim, que a segunda instituição após a família vem a unidade escolar. Então, esses profissionais têm que ser respeitados, são base da nossa sociedade, sobretudo em Petrópolis, que tem essa particularidade da pandemia e da chuva. Sim. Né? Fides, quando você fala nessa relação afetiva, né, por ocasião da chuva, inclusive, como a nossa cidade é totalmente despreparada para esse tipo de evento climático, as escolas também serviram de abrigo. Muitos são. Nosso calendário escolar foi efetivado a partir de março. Algumas escolas começaram a ter aula em abril, por conta ainda das famílias que tiveram necessidade de ficar abrigadas lá, por um despreparo da prefeitura, a escola ainda serve de abrigo. Né? Então, tem todo esse envolvimento. Então, a nossa categoria está fragilizada nessa questão, né? Emocional, está precisando de um afago do governo. Só que hoje me surpreendi com uma declaração do governo, do prefeito, dizendo que já pagou o Fundeb. E aí, por isso, não teria condições, né, de estar vendo as contas desse ano. Mas o Fundeb, gente, só para esclarecer, o rateio do Fundeb foi feito com dinheiro do ano passado. Sobra do ano passado. Não tem nada a ver com o orçamento desse ano, com as verbas do Fundeb desse ano. Embora tenha tido a ocasião, a situação das chuvas, toda essa tragédia, em momento nenhum parou de chegar dinheiro do Fundeb.
O dinheiro do Fundeb entra na conta da prefeitura regularmente, dia 10, dia 20 e dia 30. Isso é religioso, não tem erro. Dia 10, dia 20, dia 30. Entra o dinheiro do Fundeb. E um ponto aqui que eu gostaria de... A gente está levando a informação ao público, estamos falando aqui para 6 cidades, né, da região serrana, e que através do Facebook, Instagram, YouTube, enfim, que possa eclodir essa informação. Olha, o governo federal repassa sim, o Fundeb foi uma ótima lei, uma lei que foi renovada recentemente, um ótimo mecanismo para o desenvolvimento da educação básica. Aumentou o percentual. Aumentou o percentual. E eu tive a experiência de trabalhar na Secretaria de Educação nessa parte do administrativo financeiro e pude ver que frequentemente esse recurso é depositado. Então falar que falta dinheiro para se investir e aplicar em educação é uma falácia, é mentira. Não procede isso, tá? Falta-se projetos, isso é fato. Projetos efetivos e futuros e planejamento de valorização do servidor, valorização da categoria e estruturação das unidades. Aí sim. Agora, tanto é que houve sobra de recursos no ano de 2020 e 2021. E o que a gente levantou, colocou à época, inclusive, desse debate do rateio, é que não é para ter sobra. Então, o nosso interesse não é receber rateio. O nosso interesse é que esse dinheiro seja bem aplicado durante todo o ano. Então, não tem motivo para não dizer que não tem dinheiro para a educação. Tem. Agora, a educação tem que ser considerada prioridade. E separar dois direitos que são diversos, que não se confundem. Uma coisa é a possibilidade de rateio, né, esse adicional, caso venha sobrar recursos para os profissionais de educação, e outra coisa é essa questão do dissídio. Vários e vários direitos que vai além da questão salarial que o profissional de educação possui. E é importante ressaltar também o seguinte, existe uma série de questões, né? A questão do piso nacional. Então, por exemplo, os profissionais docentes têm um piso nacional, um piso de carreira, né? Daqui a pouco a gente vai estar abaixo do piso, porque o piso é uma média, né? Aqui em Petrópolis a gente faz 20 horas, então é 50% do valor do piso nacional. Só que daqui a pouco, né, o piso está subindo e o nosso salário está ficando achatado. Nós temos uma carreira, por exemplo, dos auxiliares de serviços gerais, dos cozinheiros, os zeladores, que estão chegando na base do salário mínimo. Então, daqui a pouco, vergonhosamente, como acontece em Areal, por exemplo, o governo vai ter que estar fazendo complementação para chegar ao salário mínimo. Isso é uma vergonha. Prefeitos que pagam abaixo do salário mínimo para os seus servidores estão fazendo vergonha. Não deveriam continuar na prefeitura, porque isso é um absurdo, pagar abaixo. O nome já diz, salário mínimo, né? Não tem como receber menos que isso. E, geralmente, quem dá o pior exemplo é a prefeitura, é o governo. E aqui, Rose, Daniel e Luciano, em nenhum momento está se incentivando a... vendem isso, né? Eu já escutei isso nas ruas, tá? Poucas pessoas, mas já escutei. Mas tem tanta gente desempregada, o desemprego tá... Peraí, uma coisa é uma coisa, outra é outra. Se o desemprego está grande, a dificuldade está grande, que a gente sabe, a inflação, o preço da carne, da gasolina, enfim, a gasolina deu uma melhorada agora. É uma coisa. Agora, o profissional que já é concursado ou que trabalha em iniciativa privada, teve o reajuste, por exemplo, agora da categoria do comércio, tem que se pagar o que foi avançado, o que foi decidido em dissídio. Não é porque tem muitas pessoas, infelizmente, desempregadas no Brasil, o país se encontra em dificuldade, que você vai desvalorizar quem está na ativa e está trabalhando, exercendo suas funções. E isso é muito importante, Rose, porque influencia lá na ponta, lá na criança, lá naquele ensino de qualidade que a gente almeja ter. Por quê? Como é que fica o psicológico de um profissional de educação que tem as suas responsabilidades, mas não tem a tranquilidade para sair de casa, para ir na unidade escolar, para oferecer o melhor que tem? E nós temos profissionais de qualidade na cidade, mas a gente tem que estruturar. Ô, Fides, quando você fala em desemprego, e eu vou depois pedir para o Luciano e o Daniel complementarem, uma boa oportunidade que a prefeitura tem para resolver isso é o concurso público.
Nós temos vagas sobrando para auxiliares de serviços gerais, para inspetor de disciplina, secretário escolar, auxiliar de secretaria, cozinheiro, educador de educação infantil, auxiliar de secretaria, cuidador, intérprete de Libras. Está faltando de tudo nas escolas. Então, abrir essas vagas... abrir essas vagas seria principal, seria uma coisa importante. Mas, na contrapartida, o que o governo fez? Abriu vaga somente para magistério e educador de educação infantil. Secretário também. São três cadeiras no concurso. Porém, tem vaga sobrando de todas essas áreas. Mas o governo preferiu o quê? Colocar isso aí para terceirização. Né? Pagar uma firma... Continuar, né? Continuar contratos, que a gente tem dúvidas até hoje, né, de como funciona, não é uma coisa clara, né? É um dinheiro desperdiçado. Quando muda a empresa, sempre é muito mais caro ter o funcionário terceirizado do que ter o concursado. Então, eu não consigo entender por que a prefeitura sempre faz essa opção, né? Quer dizer, eu até sei, imagino por quê. Né? Desvaloriza o servidor, né? E não põe... Daniel e o Luciano têm notícias, inclusive de unidades, a gente não vai citar aqui o nome das unidades, mas de carência, né? De que está faltando de tudo, né? Como é que está isso, Daniel? Exatamente. Então, eu queria primeiro puxar um gancho da valorização, né? Foi muito falado aqui. E, de fato, quando a gente está iniciando, ou quando se está iniciando um novo governo, fala-se muito em valorização, né? Valorizar o profissional, valorizar o servidor. Vem com a promessa, né? Exatamente, né? Na fala isso é muito aplicado, né? Vamos valorizar o profissional, vamos valorizar o servidor, mas na prática é difícil de acontecer, né? O dissídio é isso, é justamente uma parte disso, é justamente você valorizar o profissional. Então, quando você valoriza o profissional da educação, você também está valorizando o alunado, porque um profissional, né, um bem-estar, ele também vai tratar o aluno da melhor forma possível. Então, o que a gente vem falando sobre isso, que se aplique na prática a valorização. Agora, o concurso público também é algo muito importante, né? Fora a nossa pauta de inclusive está na nossa pauta de reivindicações. Então, o concurso público vem ao encontro dessa valorização. Você tem uma equipe plena, capaz e completa, automaticamente vai fornecer ao alunado, né, uma equipe ali que vai tratá-lo da melhor forma possível. Né? A gente sabe que todo profissional de educação faz sempre o seu trabalho da melhor forma possível, mas você estar sobrecarregado implica também no seu trabalho estar sobrecarregado. E para você passar um trabalho eficiente, sobrecarregado, é muito complicado. Então, o concurso público, que é uma reivindicação do CEP, também vem a esse encontro. E sim, nós temos relatos de várias escolas, várias unidades escolares com falta, que a gente não costuma falar mais apoio, né? A gente fala para o profissional administrativo, né? Então, há muita falta assim, de cozinheiros, inspetores de disciplina, educadores de educação infantil e, claro, a ASG. A ASG em especial, né, que são os auxiliares gerais, inclusive, se a gente pegar a nossa tabela hoje de vencimentos, que é o nosso PCCS, está lá, a nossa tabelinha de vencimentos, o auxiliar gerais está ganhando menos do que o salário mínimo. A entrada, o inicial do ASG é menos que R$ 1.200, é 1.100 e alguma coisa, ou seja, está inferior ao salário mínimo. Então, é muito importante, o dissídio também vai justamente para resolver esse problema de você estar com um salário totalmente defasado, que é o caso dos ASGs. Então, de fato, é necessário o concurso público para todos os cargos, para reforçar, né, toda a equipe das unidades escolares e também o dissídio para poder, pelo menos, né, equilibrar o salário mínimo. Eu vou puxar um outro ponto a respeito do que eles estavam mencionando, mas que é tratado e resolvido a partir do concurso público. Os entes políticos, tanto do legislativo quanto do executivo, eles tratam de assuntos como se não fossem eles mesmos causadores do problema. Porque o que a gente tem em relação à contratação de pessoas para trabalhar em unidades escolares por RPA e terceirizado é que não alimenta o IMPAS. Então, daqui a pouquinho a gente tem um problema relacionado à falta de estrutura do IMPAS, que é para dar aquela tranquilidade, né? A partir do momento que você trabalha 30, 35, 40 anos, eu nem sei se a partir de agora a gente vai ter como se aposentar, mas a partir do momento que você se aposenta, você tem que ter aquela tranquilidade que você vai ter o seu recebimento, você vai ter aquele seu direito garantido. Então, essa questão da terceirizada, essa questão dos trabalhadores de RPA dentro das unidades escolares, inclusive fomenta esse rombo no IMPAS, não alimenta o IMPAS. Então, esse concurso público agora seria fundamental que abrangesse uma maior quantidade de vagas justamente para alimentar o próprio IMPAS, que é um grande problema e que vem sendo discutido e que vem se fazendo projeção. Olha, daqui a 5, 10, 15, 20 anos o IMPAS vai ter problema, mas o problema está sendo construído aqui, agora.
E isso poderia ser resolvido, inclusive, com concurso público. E não só concurso público para 3 cargos. Nós apresentamos isso e apresentamos recentemente uma audiência pública que nós tivemos lá na Câmara de Vereadores, para que os vereadores façam a função deles de fiscalizar essa firma. Porque essa firma está mandando pessoas embora e não está recompondo. Existe um contrato com a prefeitura de um número X de pessoas para trabalhar nas unidades escolares. Então tem que ter esse número de pessoas trabalhando nas unidades escolares. A firma está mandando pessoas embora e não está recompondo, mas ela não está deixando de ganhar o valor que foi acordado em contrato. Total, né? Então a gente tem que pedir, inclusive, aos próprios vereadores para ficarem atentos a essa situação. Você entrou num ponto aqui muito importante, que é o ponto da efetiva e eficaz fiscalização. Porque a partir da fiscalização é o primeiro pontapé para ter o panorama, né, do que está acontecendo e realmente exigir do governo, da Secretaria de Educação, medidas, né, eficazes que vá atender o problema. Não medidas paliativas ou politiqueiras para jogar para o alto, né? maquiagem, mas para resolver o problema. Pedir licença a vocês, um minutinho só. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, passou muito rápido, o assunto aqui é muito bom, muito gostoso e não tem jeito, passa rápido mesmo. Voltando dentro de um minutinho, um segundo bloco do programa Abrindo o Jogo. Esperem a gente. Até já. Mulher só sabe pilotar fogão. Desde quando a torcida respeita? Mulher na obra nunca dá certo, né? Nenhuma mulher chegou à diretoria. Está na hora de derrubarmos mais um rótulo: a desigualdade na política. Nós já tivemos várias conquistas, mas precisamos ir em frente. Faça você parte das decisões do seu bairro, da sua comunidade, do seu município. Quanto mais participação feminina na política, mais democracia. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao segundo bloco do programa Abrindo o Jogo. Hoje nós estamos batendo um papo aqui com o Daniel, com a Rose, com o Luciano, do Sindicato Estadual de Profissionais de Educação, o CEP. E a gente falava muito sobre educação metropolitana, embora a abrangência de vocês sejam maiores, mas problemas pontuais e específicos que eclodiram e estão eclodindo aqui na cidade, sobretudo com a luta pelo dissídio. Não é isso, Rose? Ô, Fides, só para esclarecer quem assistiu o primeiro bloco, o Luciano estava falando do INPAS, que é o nosso Instituto de Previdência. Assim como tem em outros municípios, aqui em Petrópolis ele se chama INPAS, né? Então, em outros municípios tem outro nome. Lá em Paraíba é Previsul e assim por diante. Mas a nossa questão aqui hoje, e a gente tem que retomar a questão do diálogo, é que não adianta a prefeitura marcar reuniões, colocar vários secretários. Nós participamos de algumas reuniões com o secretário, chefe de gabinete, secretário de administração, secretário de educação, e não ter nenhum tipo de planejamento para decidir e para tratar o dissídio. Não adianta fazer um monte de reuniões, né? Então, assim, a gente está disponível sempre, a qualquer dia da semana, para reunião. Mas nós queremos reuniões efetivas, reuniões de negociação. Porque diálogo em que só um fala não é diálogo. Isso não existe, né? A palavra não é essa. Aí é monólogo. Nós queremos diálogo, né? Então, nós queremos que o governo apresente pautas positivas para a educação. Então, não dá para conceder todas as questões, são 23. Pontos. Nós temos algumas que podem ser resolvidas imediatamente. A pauta das secretárias escolares, inclusive, é uma pauta super simples de resolver. Hoje, nós temos 83 secretários na rede. Então, esse é um assunto fácil de resolver. A questão da equiparação delas. Nós temos a questão dos intérpretes de Libras. Nós temos 2 intérpretes de Libras. E essa questão do intérprete de Libras ela é bem antiga e estava se esperando um concurso, né? E agora não abrangeu. Não abrangeu o concurso e nem resolveu o problema de quem já está na rede. Então, o que a gente quer? A gente quer que o governo nos chame para conversar, mas para resolver.
E assim, tem coisa que tem que ser o prefeito. A gente já falou com o secretário A, secretário B. Inclusive, há 15 dias atrás, nós tivemos uma questão que o secretário de administração gravou um vídeo com a gente, dizendo que o dissídio seria anunciado dia 20. Hoje já é dia 29. Vou dar o direito de resposta aqui, Ramon Melo, quiser se manifestar. Até hoje já não gravou, saiu. Se comprometeu. Mas e aí, cadê? Cadê o dissídio? É a pergunta que todo mundo faz. A nossa campanha hoje é: cadê o dissídio? Cadê o enquadramento por formação? O enquadramento por formação não tem nada a ver com a pandemia. Ele pode ser liberado a qualquer momento. O enquadramento por tempo de serviço já foi, inclusive, pacificado na LERJ. O governo do Estado já pagou o quinquênio do tempo da pandemia. Aqui está parado ainda. Em outros municípios também está parado. Então, a gente tem que evoluir nessas questões mais simples. Então, se não tem dinheiro para fazer para toda a prefeitura, resolva os problemas da educação com a verba da educação, que não prejudica nenhum outro. Até porque a verba da educação não pode ser utilizada para outros fins. E se tem sobra de recursos, por que não regularizar, não regulamentar e resolver de ponto a ponto? Na audiência pública, inclusive, que o Luciano citou, numa dessas audiências, os vereadores colocaram que tem recurso. Tem recurso. Entendeu? Gente. Que a prefeitura não está ruim de conta, não está ruim de planejamento. Tem 2 anos, vai fazer 2 anos, que essa desmistificação da ausência do recurso começou a ser quebrada. Porque era um mito isso dentro da educação. Ah, não tem dinheiro, e a fala foi essa. Eu soube que recentemente tentaram voltar com esse tipo de fala. Olha, você não cola, porque não é assim que funciona. Você vai lá no site do MEC, você vê os recursos sendo transferidos. Então, falar que a ausência de recursos não é um argumento real. Não. Para a educação, não. É uma mentira. Para a educação, não. E fora isso, né, filho? Todo governante tem direito de se defender. Claro. Venha a público, mostre as contas. Não, o porquê que não é possível... A gente só está tratando entre adultos, então é por quê? Por que isso? Não tem dinheiro? Tá, mas não tem dinheiro por quê? Vamos abrir o mapa aí das contas, porque se abrir o mapa das contas aqui de Petrópolis, tem dinheiro. Tem dinheiro para a educação? Da educação, posso garantir que sim. Todo mundo precisa saber também o seguinte: a educação não vive só de Fundeb, não. Sim. Tem o dinheiro dos royalties, os 25%. Tem os 25% mínimos do orçamento. Mínimo. Eu sempre falo isso, é mínimo. É um calcanhar de Aquiles do prefeito pode investir mais que o mínimo. Não precisa investir o mínimo, né? Agora, desculpa a correção, Rose. Ele deve investir os 25%, minimamente. Isso aí. Né? Ô, Fídias, agora antes da gente falar sobre a questão, algumas outras questões aqui de Petrópolis, só colocar, como você falou que nós estamos também atingindo outros municípios, só apresentar também a questão. Luciano é coordenador do Departamento Jurídico aqui do CEP Petrópolis, mas ele também ocupa uma cadeira no CEP Central. O CEP funciona em vários municípios do estado do Rio de Janeiro, então o Luciano ocupa lá a coordenação do interior. Então ele vai estar atuando também em diversos municípios. Daniel ocupa a coordenação do CEP Petrópolis e também a coordenação do CEP Três Rios, que abrange outros municípios. Três Rios, Areal, Levi Gasparian, Sapucaia e Levi Gasparian. Areal, Levi Gasparian, Sapucaia e propriamente Três Rios. Paraíba do Sul é um outro CEP que também é ligado a nós. E eu também assumi esse ano a coordenação do CEP Central, do CEP Geral do Estado, com mais 4 coordenadores. Sim. Então, a gente está com um trabalho maior. Tá? Hoje nós estamos focando mais no município aqui, mas depois a gente vai pedir licença a você vir aqui para falar sobre os outros municípios que têm problemas muito parecidos. Fica o convite para um próximo programa, a gente falar especificamente Três Rios, né, outros municípios que abrangem a área de vocês e que a TV aqui, graças a Deus, está conseguindo chegar via a cabo, né? Porque, infelizmente, as histórias são muito parecidas, né? Muda o lugar, muda o prefeito, mas as histórias, a desvalorização do profissional da educação é uma tônica da maioria dos prefeitos. Infelizmente, né, o povo tem que aprender a votar, tem que aprender a pensar, né, nos seus direitos, cobrar e não ficar votando em qualquer votando em qualquer pessoa que já mostrou que não tem compromisso com a educação. Então, educação tem que ser prioridade. Primeira coisa para escolher qualquer candidato: educação é prioridade para essa pessoa? Saúde é prioridade para essa pessoa?
Porque se não for, não dá para ser nem prefeito, nem deputado, nem governador, nem presidente. A gente tem que pensar, né? As pessoas são eleitas para representar o povo, mas não é porque elas querem, é para representar a vontade do povo. E é óbvio que todo mundo quer uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, né? Eu vi final de semana que teve um ato do CEP, Luciano, foi isso? Teve. Nós fomos às ruas no sábado, né? Começamos o ato ali na Praça Dom Pedro, por volta das 14 horas, e depois caminhamos em direção... a gente fala deguste, mas recebeu um outro nome agora durante... Teve um outro nome... Beer Garden. Beer Garden. Garden ou Garten. Acho que é Garten, porque é alemão. É alemão, né? Beer Garten. Para quem não conhece o Beer Garten, é onde acontece o deguste. Na e praça nós fomos ali. pacificamente, ordeiramente, nós fomos dar uma volta ali pelo Beer Garten, Sim. que fazia parte da programação ali da Bauernfest. E, a partir dali, nós fomos até a Praça da Liberdade, fizemos uma foto, inclusive, muito bonita, que está rolando aí nas redes sociais. Nossa companheira Aline Couto fez uma foto bonita do nosso povo ali parado. E sabendo também que a grande mídia cobriu, fez uma cobertura. Fez uma cobertura muito interessante. E aí, dali da Catedral, nós fomos até a Praça da Liberdade. E aí, tivemos a brilhante ideia, né? A brilhante ideia de dar uma volta no trenzinho. O trem foi sensacional. O bonde da educação, pedindo pelas suas pautas. Eu vou tentar colocar no ar aqui. Meu filho, só esclarecer uma situação também, é o seguinte... nós andamos no trenzinho, mas o trenzinho não tem nada a ver com o nosso movimento. Sim. Tá? O trenzinho é propriedade privada. Nós andamos como qualquer passageiro e aí segurando as nossas faixas. As faixas não são do trenzinho, o trenzinho não está envolvido no nosso movimento. É um movimento dos profissionais da educação e assim como a gente andou de trenzinho, poderia andar... Se fosse uma cidade que tivesse rio, a gente andaria de barco. Se fosse uma cidade que tivesse barca, a gente andaria de barca. Tá? É só para deixar claro que não foi uma iniciativa dos proprietários do trem. Tá? Entendi. Nós, os usuários do trem, é que estavam segurando as faixas. E foi muito bacana, eu acho, inclusive, até para divulgação do próprio trem, né, que é uma coisa que pouca gente conhece. A gente, às vezes, é morador da cidade, né, não tem essa experiência. Não usufrui dessas coisas, não dá o devido valor também ao trabalho dos nossos colegas. Né? Mas foi muito importante. E nessa manifestação, eu acho que a gente tem que destacar aqui também, né, Daniel? Muitas servidoras com seus filhos lá na manifestação, né, em pleno sábado, mostrando como elas dão valor, né, à luta da categoria, como elas querem defender os seus direitos. Então, eu queria destacar aqui a presença da própria Aline, que estava com seu bebê, a Nádia, que estava com seu bebê também, outras companheiras que estavam lá com crianças pequenas, e, inclusive, pais também, né? Nós temos também pais que estão no movimento. E só para lembrar, uma coisa que não está pautada também, mas que é uma coisa que surgiu agora, e quando eu falei das mães do movimento, nós vamos precisar da ajuda da Câmara, inclusive, para mexer numa lei que só dá o direito de diminuição de carga horária para os pais, para as mães, para as servidoras mulheres. Está escrito lá na lei. E hoje nós tivemos lá no atendimento jurídico justamente um caso desse. Um pai que quer pedir redução de carga horária e não pode, porque na lei está escrito que é só para a mãe. Né? E, muitas vezes, quem assume esse papel de cuidar da criança é o pai. Então, a gente precisa também solicitar que a Câmara de Vereadores faça essa correção, faça esse adendo na lei, estendendo esse direito também ao pai. Tem mais algum ato previsto? Como é que está um encaminhamento, então, Rose? a gente gosta de seguir as convocações, né? E o Concidade foi convocado para se reunir depois de longos meses de inatividade. O Conselho das Cidades convocou agora a Conferência Municipal de Educação. E nós achamos que é muito oportuno esse tema, né? Esse tema, né? A gente vai falar sobre educação na Conferência Municipal. Então, nós estamos aqui convocando todos os servidores da saúde, da educação, da Guarda Municipal, quando que vai ser? Da administração direta, dia 3 de setembro. Eu ainda não tenho o horário aqui, mas acho que já está disponibilizado no site. Se a gente saber a data, já fica antenado, né? A gente vai estar divulgando, vai estar colocando na mídia, cartazes, nossas faixas, Facebook, WhatsApp, Instagram do CEP. E é importante isso também. Quem quiser informação, basta estar seguindo as nossas redes sociais também. O Facebook, CEP Petrópolis,
o Instagram, CEP Petrópolis, e nós temos também um programa semanal que vai ao ar. Próprio do sindicato. Próprio do sindicato. Que vai ao ar no Facebook do sindicato e também pelo YouTube. Pelo YouTube, canal CEP Petrópolis. Que isso tudo a gente está sempre com informação fresquinha lá, né? Agora, essa questão do dia 3, acho que é muito importante a participação de todos os servidores, porque tem algumas pautas do dissídio que não são exclusivas da educação, tá? Exatamente. Pode falar, Daniel. Se tem uma coisa que o sindicato faz muito bem é justamente o diálogo, né? Nós mantemos o diálogo frequente sempre com toda a nossa categoria. É o CEP, como a Rose colocou. Nós temos os nossos canais de comunicação, e-mail ceppetrópolis@gmail.com, Facebook CEP Petrópolis, Instagram cep.petrópolis. E os atos, filhos, são muito importantes porque justamente é um diálogo que nós temos com a grande população, né? Nós estamos pedindo dissídio, mas por quê? Então, no ato, a gente fala para toda a população o porquê do que nós estamos reivindicando. Então, é essencial esse diálogo, coisa que a gente pede muito ao governo municipal e, às vezes, não acaba acontecendo. Então, o CEP faz o dever de casa, coloca sempre o diálogo em pauta, como foi colocado aqui pela Rosa e pelo Luciano. Chamamos o governo para a negociação, então, a informação, o diálogo são, de fato, muito importantes. A gente sempre tem isso em mente e sempre coloca na prática. Então, dia 3 agora, conferência do Concidade, todos convidados também, porque toda reunião de conselho é aberta a toda a população. Pedi aqui o Getúlio para colocar, se possível, a foto lá do trem, lá do ato de vocês, porque é importante a gente passar isso para a população que não viu, né, que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, e desmistificar a atuação sindical. Vocês não estão indo para lá, enquanto representantes de uma categoria, para brigar com ninguém, para causar tumulto, balbúrdia. Não, pelo contrário, eu participei e digo para vocês que nem do lado de lá, que eu não me considero lado de lá, o governo tem que ser parte, porque o beneficiário é a população, na última instância, e a categoria que ele também tem que cuidar. Participei de algumas reuniões com vocês, com o CEP, enquanto eu estava na Secretaria de Educação, da maior tranquilidade possível. É claro, alguma hora o nervo aflora, não tem jeito, é normal, é comum. Estamos lutando ali, discutindo direitos que envolvem a vida de várias e várias pessoas, mas não existe isso, tá? De briga, de balbúrdia, isso é importante tirar esse tipo de imagem, que essa imagem nem venha a ser composta, porque realmente são reivindicações pacíficas, tranquilas e dentro da margem da lei, que são direitos de servidores. É isso, Rose? A nossa atuação está ligada à resposta do governo. Então, a gente começa no diálogo franco e fraterno. Se o governo não responde, a gente começa com os atos. Se o governo não responde, a gente vai para a paralisação. Se o governo não responde, a gente vai para a greve. São graduações, né? Então, quem tem o controle dessas questões é o governo. Se o governo reage e já aponta soluções, a gente vai continuar o trabalho normal. Agora, se o governo insiste em não avançar na negociação, insiste em não dar planejamento para o dissídio, para todas as questões que foram levantadas, não nos resta outra opção, senão a luta. Né? E nós sabemos fazer muito bem a luta de classe. Nossa categoria está preparada para isso. Conseguiu jogar lá no ar o dia da... Foi um momento muito feliz, né, que a gente tranquilo, vendo lá, tranquila, população em geral, todo mundo andando ali tranquilamente, mas vocês realmente informando a população qual o motivo, né, da luta, da manifestação, da reivindicação para o governo. E é importante mencionar que nesse dia, né, que foi o último sábado, obrigado, Getúlio, nós fomos muito bem recebidos por onde passamos, né? Ali no Biergarten, conforme nós fomos passando, as pessoas foram nos dando o apoio, porque a reivindicação é justa, né? É uma recomposição salarial, são pautas justas da educação que não estamos pedindo favor algum, estamos apenas defendendo os direitos dos profissionais da educação. Você fala não estamos pedindo favor algum. Não, nem nenhum favor. E dali nós saímos e fomos para a Praça da Liberdade, onde também fomos muito bem recebidos pelas pessoas que estavam numa fila imensa, esperando aquele passeio daquele ônibus de 2 andares. E depois o grupo foi para a própria Bauernfest, onde também foi muito bem recebido.
onde recebeu o apoio dos turistas e também dos moradores que estavam ali aproveitando a Bauernfest. É muito importante, filho, a gente colocar para a população em geral que o sindicato é um sindicato de diálogo, realmente é de conversa, mas para dar resolução. É claro que as divergências vão acontecer, porque os pontos de vista são divergentes, sim, mas nós vamos tratar essa divergência a partir do diálogo fraterno, respeitoso e sempre. Nós somos representantes da vontade de um grupo enorme de profissionais. Nós vamos defender os direitos, mas a partir da ótica do servidor. Agora, quem está dentro da prefeitura, quem está dentro de uma secretaria, vai defender esses mesmos direitos, mas a partir da ótica do governo. Então, nós vamos divergir em algum momento. Mas é necessário que esse diálogo, ele realmente ocorra de forma efetiva. E eu entendo que esse diálogo é necessário que ocorra a partir também de um critério muito básico, que é a transparência. Não adianta vir e falar, eu não tenho dinheiro. Não tem dinheiro por quê? Se a gente sabe que a arrecadação está numa linha ascendente. Se a gente sabe que, além do próprio Fundeb, nós temos outros N programas que financiam a educação, como o PDDE, como o PNAE, como o PNAC. Então, a gente tem o PNAT, nós temos outros programas, o Caminho da Escola, Salário Educação, nós temos N outras fontes que bancam, que financiam a educação. Então, é necessário trazer transparência para o debate. Eu sei que o assunto aqui é realmente o dissídio, né, essa valorização profissional, mas quando você fala PNAE, não tem como não falar da merenda escolar, porque assim, chega a ser um absurdo você ver que tem a verba federal, tem também a obrigatoriedade do município e há algum momento atrás parece que deu uma atenuada, né? Nesse momento agora chegou recente. No fundo do poço, né? Dali não tinha mais jeito. Ou era melhorar ou fechar. O estoque vazio. Ou fechar as portas, não né? Pode. E assim, eu tenho filho em casa, não vou falar nem como quem passou pela educação em algum momento, como jurídico, como subsecretário, não, vou falar aqui como pai. Como meus filhos estudam na rede municipal. A alegria de uma menina de 3 aninhos chegar e pai, tomei sopinha assim, hoje teve suquinho de laranja. Então, assim, é direito, gente. É direito da criança. Ô, Fides, fazer aqui uma saudação especial às cozinheiras da rede municipal. Importante. Porque essas, sim, fazem milagre, né? Porque servir o que elas servem, né? Transformar os alimentos naquela comidinha gostosa. Muitas vezes sem os elementos básicos, sem estrutura, né? Sem alho, sem cebola. Então, essa infraestrutura é obrigação da prefeitura. E dizer que não tem dinheiro para merenda, então, de jeito nenhum. Merenda tem dinheiro carimbado, certinho, e a prefeitura tem obrigação legal de complementar o recurso federal que vem, entendeu? Então, não pode faltar, de jeito nenhum. Mas aqui a nossa homenagem sempre àquelas que fazem lá a alimentação e que não são valorizadas. Nós temos pedido especial também. Para elas, e não só o dissídio, nós temos pedido especial em relação à penosidade ou periculosidade ou a questão da insalubridade. Né? As cozinheiras, o tempo de vida útil profissional da merendeira peso, né? É de 5 anos. A gente está falando aquele panelão que elas carregam. Panelão, fogão, freezer, calor, frio. Nós temos, o CEP tem um estudo feito junto à Fiocruz. Esse estudo durou 10 anos, acompanhando diariamente a vida das cozinheiras. E o que esse estudo indica é isso. É que depois de 5 anos, nessas condições, sem as devidas condições, com a carga horária de 40 horas, o tempo máximo que a cozinheira aguenta em atividade é de 5 anos. Então, quando a gente fala em redução de carga horária de 40 para 30, não é vagabundagem, não. Eles querem molezinha. Não, a gente quer que a pessoa tenha uma vida útil dentro do trabalho mais longa, que ela tenha uma vida saudável. Então, investir na redução da carga horária é investir na saúde do servidor. É investir na educação. Investir na qualidade da educação. Porque todo mundo que está dentro da escola é profissional da educação. Está envolvido, de alguma forma, no atendimento ao aluno. Não é só o professor que atende ao aluno. Todo mundo que trabalha na escola tem o seu papel nessa educação dessas crianças, dos jovens, dos adolescentes. Todo mundo tem responsabilidade. Agora, a valorização, infelizmente, não está contemplando ninguém. Há N estudos que indicam que a qualidade de vida ou a qualidade do trabalho implica diretamente na redução de licenças, né, por saúde. Então, você investir no profissional, no caso a redução de carga horária, também implica diretamente reduzir os custos com
licenças no pessoal, de fato, que não está lá efetivamente porque está afastado, porque teve um problema por conta do trabalho, né, quanto ao excesso de trabalho, sobrecarga. Então, quando você fala em valorizar o profissional, também valoriza, se fala também em cortar custos com saúde, né, manutenção da saúde. A qualidade de vida é muito importante para todo mundo. Sobre a merenda, eu queria só fazer uma parte, né, que a gente fala sobre merenda, a gente fala, parece que a gente está falando diretamente com a equipe que faz a merenda, né? Não é, a Rose lembrou muito bem que as cozinheiras fazem o possível para ter uma merenda de qualidade, mas também não fala diretamente só para a equipe da gerência de alimentação escolar, né? A prefeitura é uma subestrutura, tem o DEL, que é o departamento de compras, então é uma série de setores que vão trabalhando para poder a merenda chegar na ponta. Da melhor forma possível, estar ali na ponta. Mas a gente sabe que tem diversos problemas. Então, assim, quando a gente fala de merenda, falta de merenda não é só a cozinheira, não é só o setor de merenda propriamente dito, é toda a superestrutura da prefeitura que, de fato, não está fazendo o seu trabalho com qualidade essencial. Figes, só levantar uma questão importante também, nesse curto tempo agora, é a questão, quando a gente fala da qualidade do serviço, não dá para ter um serviço de qualidade sem a quantidade necessária de profissionais. Então, nós temos escolas que estão com uma ou duas cozinheiras. Como é que uma pessoa vai dar conta de alimentar 200 alunos, 300 alunos, fazer 5 refeições, lavar a louça, descascar legume? Isso não existe. É muito difícil. Nós temos salas de educação infantil que estão com uma única educadora. Nosso município, há pouco tempo, sofreu uma situação complicadíssima, né, em relação ao falecimento de uma criança, e aqui colocar também o nosso total apoio à equipe do SEI Carolina Morim, que agiu com responsabilidade dentro do que era possível fazer, né? Agora, essa situação que aconteceu lá e outras N situações podem acontecer porque a prefeitura está tirando o funcionário e não está repondo. Então, a gente tem recebido reclamações de unidades que estão com apenas um profissional. Nós tivemos um avanço no documento de porte, que é que define quantos profissionais cada unidade pode ter, colocando a presença do volante, que seria um educador para essas situações, né, que não vão acontecer todo dia, extraordinárias, né, pudesse estar atendendo essas turmas. Só que o documento de porte está pronto e ainda não foi para a Câmara. E aí não dá nem para entender por quê, né? Já está pronto, já foi revisado, já passou pelo COMED, já voltou para a equipe que estava construindo o documento para fazer os últimos ajustes, já está pronto. Falta ir para a Câmara. Está faltando o quê para ir para a Câmara? Então, assim, o que a gente reclama também do governo é a lentidão, a morosidade no encaminhamento das questões. Tudo é muito demorado, tudo é muito centralizado, é isso. E a gente precisa, a educação é uma coisa viva, dinâmica. Né? Ágil. Tem que ter resposta a curto prazo. Não adianta deixar para resolver em dezembro para o ano que vem, porque a gente ainda está em agosto. Nós temos até dezembro aula. Então, é preciso que algumas situações sejam resolvidas imediatamente. É isso. Nós vamos caminhando aqui já para o finalzinho do programa. De antemão, quero agradecer a Luciano, Rose, Daniel, por se colocar à disposição, vir aqui representando o sindicato, falar em nome da categoria, trazer o que tem sido as lutas constantes do CEP, quais são os encaminhamentos, quais são as próximas situações que estão por vir, igual vocês falaram do Concidade, e abrir também um espaço para vocês fazerem a consideração final de vocês. Pode começar pelo Luciano, depois a Rose e o Daniel. Tá, ok. Agradeço mais uma vez, Fides, o espaço para que a gente possa falar com as comunidades escolares de uma forma mais ampla, mais aberta, com os pais e mães responsáveis desses alunos que estão na ponta, como você mesmo disse, que estão na ponta de toda essa problemática. A gente não tem como falar de uma educação de qualidade, de uma qualidade real, que realmente dê oportunidades aos filhos e filhas de todos os cidadãos petropolitanos, da forma como o próprio governo tem tratado a educação nesse momento, com uma tremenda falta de respeito, não dando as respostas que a gente precisa para poder se falar de valorização e de educação de qualidade. Lembrando mais uma vez, o Daniel falou aqui, né, mencionou a questão do CAI, o CEP ele ocupa cadeiras enquanto entidade sindical de representação dos profissionais de educação. Ocupa a cadeira no CAI, que é o Conselho de Alimentação Escolar, ocupa a cadeira no COMED, é o Conselho Municipal de Educação, ocupa a cadeira também no Conselho de Controle Social do Fundeb e também no próprio Concidade. São conselhos, na verdade, abertos,
que qualquer pessoa pode participar, não tendo direito a voto, mas tem direito à fala. Então eu faço aqui um convite a todos que estão nos ouvindo, que possa participar de forma efetiva também desses conselhos, que é uma forma da gente conseguir dar transparência ou fazer com que os governantes deem transparência na gestão pública de recursos. Tá certo. Então, filhos, agradecer mais uma vez o convite. É sempre importante esse espaço aqui. E colocar para a população o seguinte, é uma coisa que todo mundo precisa pensar. A escola pública não é uma coisa que não é de ninguém, né? Muita gente tem ideia disso. Público é o quê? De ninguém, não tem dono, não. Público é de todo mundo. Todo mundo paga imposto, todo mundo tem responsabilidade sobre a escola pública. Então, a qualidade do serviço público prestado ali é interesse de todo mundo. Então, se nós não paramos ainda, não fizemos greve ainda esse ano, é única e exclusivamente em respeito às famílias que ficaram muito prejudicadas. Mas o prefeito está levando a categoria ao extremo. Então, não se assustem se mais à frente a gente precisar entrar em greve. Nós não queremos parar, mas pode ser que sejamos obrigados a isso. Então, o que a gente quer pedir aqui? Que todo mundo possa nos ajudar a estar cobrando da prefeitura isso. Melhores condições de trabalho, o dissídio da categoria, atender as nossas pautas. Então, nos ajudem a cobrar do prefeito para que a gente tenha realmente um serviço público de qualidade em Petrópolis. Certo. Eu queria falar que o CEP não é fora da casinha, né? Nós não somos malucos. O CEP está pedindo 20% porque é fora da casinha, não. Nós explicamos muito bem. 20% porque é um acumulado de perda salarial desde agosto de 2019. Então, o CEP é muito responsável, vem tratando o assunto com responsabilidade. Então, a gente não tira da cartola, né? Há motivos para isso. Como a Rose muito bem colocou, a greve, né, a paralisação, a greve são medidas assim, de último caso, mas, porém, o governo não vem trabalhando junto com a gente, nesse caso, no diálogo, para que a gente pudesse resolver a situação de uma forma que não chegasse a esse ponto da questão dos atos, paralisação e greve. Então, o CEP é responsável, o CEP sempre tenta fazer da forma que não chegue ali à ponta, né, que é o aluno, sempre de uma forma que não prejudique, né, toda a sociedade civil. A gente justamente está nos conselhos, como o Luciano bem colocou, por conta disso, né, está ali no meio das informações, fazer a participação que é necessária para toda a sociedade civil. Então, a gente vem fazendo todo o nosso trabalho, nosso dever de casa da melhor forma possível, porém, infelizmente, chegamos a medidas extremas. Então, como foi colocado, a gente pede aí o apoio de toda a categoria. Quem puder estar presente na convenção do Concidade que esteja, né, justamente também para se habituar, né, tudo que a gente vem trabalhando. Conferência Municipal de Educação. Conferência Municipal de não é Conferência Municipal da cidade, perdão. Isso, Conferência Municipal da cidade. Eu acho que o assunto em voga é o planejamento urbano, mas também falar sobre educação. E é isso, agradecer à TVC, agradecer ao FIDES pelo convite e agradecer a todo mundo que nos assistiu. Aberta. Gente, muito obrigado a vocês mais uma vez. Quero agradecer a vocês que nos assistiram. Eu tenho certeza que o prefeito, os vereadores, a comissão de educação, os conselhos vão apoiar, vão ouvir, vão chamar para o debate e vai resolver. Que todo mundo vai sair ganhando. A população, as crianças e a educação petropolitana. Muito obrigado. Até aqui o senhor nos ajudou. Até o próximo programa Abrindo o Jogo. Fiquem com Deus. TVC, a TV do Correio da Manhã.